Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos então a mais um vídeo do Projeto Conexão. Eu sou o professor Haroldo, já vou pedir já para você deixar aí o apoio ao nosso canal com a sua curtida, que você compartilhe também o vídeo com os seus, enfim, conhecidos aí que vão fazer a prova do vestibular. É importante para atingir o máximo de pessoas possível. Bom, sem mais delongas, esse vídeo aqui vai tratar de um assunto que eu vou chamar aqui de modelos atômicos, tá? E para poder mostrar como que isso aqui foi evoluindo ao longo do tempo, eu vou colocar uma linha do tempo e dizer que, aqui é em anos, tá? Vai ficar totalmente fora de escala, porque a separação varia muito de um modelo para outro, mas eu vou dizer que a hipótese atômica surgiu no século V, 500 anos, antes de Cristo, tá? Os nomes importantes aqui são os filósofos gregos Leucipo e Demócrito, ok? Eles pensaram, né, a hipótese de Leucipo e Demócrito é baseada no seguinte pensamento. Imagina que você tem um objeto aqui, ó, com esse tamanho, tá? E você aproveite a divisibilidade da matéria para repartir ele ao meio. Aí você descarta uma das metades, fica só com essa metade aqui em vermelho, tá? Depois você parte ele ao meio novamente e fica só com essa metade em azul. Depois você repete o processo e repete o processo e repete o processo. Repara que quanto mais vezes eu repito o processo, mais difícil é de repartir o que sobrou. Porque vai ficando cada vez menor, e quanto menor é a partícula, mais difícil é de dividir ao meio. Então, o que Leucipo e Demócrito pensaram foi que se você dividir a matéria num número muito grande de vezes, você vai chegar em algo tão pequeno, que dividir esse algo ao meio é impossível. Essa partícula indivisível depois foi chamada de átomo. Inclusive, é isso que significa a palavra átomo, né? Negação, aqui o prefixo de negação, e tomo vem de parte. Então, não é possível repartir, tá? E de acordo com Leucipo e Demócrito, os materiais, enfim, que estão ao nosso redor seriam feitos desses átomos. Nessa época, a gente está falando de filosofia, né? Mais de 2.000 anos depois, no meio do caminho aqui, essa hipótese foi abandonada, inclusive, mas ela foi resgatada por alguns nomes importantes. Poderia falar, por exemplo, o nome de Lavoisier, mas eu gostaria de focar aqui no ano de 1808, nos experimentos feitos por John Dalton. Dalton fez uns experimentos envolvendo gases, e eu vou colocar aqui algo semelhante ao que ele fez, envolvendo os elementos carbono e oxigênio. Então, imagine que você use, por exemplo, 12 gramas de carbono para reagir com 16 gramas de oxigênio. Eu vou colocar eles em contato e a gente espera, obviamente, obter um composto formado pela combinação de carbono e oxigênio. Tá? Pela lei da conservação das massas, onde massa não pode ser destruída ou criada, aqui eu tenho 28 gramas, né, 12 mais 16, e esse composto que eu vou obter, para que não haja destruição ou criação de massa, tem que ter 28 gramas também. Essa é a lei da conservação que já era conhecida na época, né? Se nós repetirmos o experimento usando a mesma quantidade de carbono, 12 gramas em todos os experimentos, só que agora aumentando gradativamente a quantidade de oxigênio, por exemplo, usando 26 gramas aqui, né? E aqui usando 30 gramas, e aqui usando 32 gramas, olha o que é observado. Da mesma forma que quando você faz um bolo, as proporções entre os ingredientes são fixas. Então, por exemplo, você usa uma certa quantidade de farinha de trigo e uma certa quantidade de ovos. Essa é uma quantidade fixa em proporção. Se você quiser variar a quantidade de farinha de trigo, você até pode, mas você precisa aumentar a quantidade de ovos na mesma proporção para respeitar a receita. Então, quando a gente usa mais massa, né, uma quantidade maior aqui de oxigênio, mantendo o carbono fixo, isso está fora de proporção. A proporção imposta pela natureza é essa primeira aqui, ó, de 12 para 16. Então, quando você coloca 12 para 26, o que acontece é que desses 26, 16 se combinam aos 12 gramas, igualzinho no primeiro experimento, para formar 28 gramas do composto, tá?
E o excesso aqui, que é de 10 gramas, né, vão sobrar no final. Sobra de oxigênio, tá? Então, isso aqui acontece para respeitar a proporção fixa entre carbono e oxigênio nesse composto, ok? Mas repara que a lei da conservação das massas continua valendo, porque 12 mais 26 dá 38, e 28 mais 10 continua dando 38, ok? Quando você faz o mesmo experimento para, na verdade, um novo experimento, só que semelhante, usando uma quantidade ainda maior de oxigênio, algo parecido acontece. Desses 12, eles vão reagir daqui de dentro com 16, igual ao primeiro experimento, e vão formar os mesmos 28 gramas do composto. É a proporção fixa, tá? O excesso aqui, que dá 14 gramas de oxigênio, vai sobrar no final, sem reagir. E depois a gente vai chamar isso de reagente em excesso, tá? Então, isso aqui acontece por conta dessa restrição, né, na proporção entre carbono e oxigênio. Quando você faz o experimento com 32 gramas, alguém poderia pensar, beleza, então vai acontecer a mesma coisa aqui, né? 12 vai reagir com 16 daqui de dentro e vai sobrar 16 sem reagir. No entanto, não é isso que acontece. O que acontece é que você consegue reagir todos os 32 gramas de oxigênio e formar 44 gramas de uma substância nova. É um composto que tem uma proporção diferente dos observados até aqui. Até aqui você observou 12 gramas de carbono reagindo apenas com 16 gramas de oxigênio. Nesse último, os 12 gramas de carbono reagem com todos os 32 gramas de oxigênio para formar uma segunda substância que não era conhecida até esse experimento que eu citei, né? Então, esses dois compostos, cuja proporção é exatamente o dobro da primeira, né? 12 para 32, a proporção é o dobro de 12 para 16, tá? Então, isso levou Dalton a propor que, na verdade, as amostras formadas por carbono e oxigênio seriam feitas de átomos, ou seja, recuperando a hipótese atômica, né? E esses átomos apenas estariam se combinando em quantidades diferentes. Então, nesse composto 2, você teria uma quantidade de átomos de oxigênio que seria o dobro da do composto 1. Essa é a proposta de Dalton. Sendo mais detalhista aqui, a ideia de Dalton é que o átomo era maciço, esférico, como se fosse uma bola de sinuca, uma bola de bilhar, né? Por isso que o modelo dele recebeu o apelido de modelo da bola de bilhar, tá? Maciço, esférico e agora uma propriedade que certamente uma bola de bilhar não tem, que é indivisível, tá? Esse modelo é chamado de modelo da bola de bilhar, é o modelo de Dalton. Sendo ainda mais detalhista, Dalton diz que elementos diferentes, como esses dois aqui que eu citei, seriam representados por esferas de tamanho e massa diferentes também, tá? E quando você combina esses elementos para formar compostos, essas esferas estariam agora conectadas, tá? Hoje nós sabemos que esse primeiro composto é o monóxido de carbono e esse segundo composto é o dióxido de carbono. Usando o modelo de Dalton, é como se você tivesse uma esfera para representar o carbono, uma outra esfera para representar o oxigênio, e aqui você tem uma esfera para representar o carbono, uma esfera para representar um dos átomos de oxigênio e uma outra esfera igual a essa daqui para representar o segundo átomo de oxigênio. Isso é o que explica a proporção ser o dobro, porque o número de átomos também é o dobro, certo? Então, falamos aqui do modelo de Dalton. Alguns anos depois, em torno de uns 90 anos depois aproximadamente, com o desenvolvimento até da teoria eletromagnética, né? Joseph John Thomson, estou falando aqui de 1897, fez experimentos usando a ampola de Crookes. O que é uma ampola de Crookes? Basicamente é um tubo de vidro onde você coloca aqui dentro um gás a baixa pressão e com dois terminais, um positivo e um negativo, tá? Você conecta então esses terminais a uma bateria.
ou então uma fonte de alta tensão. Ok? O que vai acontecer? Eles observaram, né, o próprio Thomson observou, que dessa parte aqui, que é o cátodo, saía uma luminosidade. Tá? Essa luminosidade era emitida independente do material que constitui o cátodo, certo? Então, de certa forma, era algo que constituía a matéria, seja lá qual for a matéria que está ali no cátodo. O cátodo que eu estou me referindo é esse terminal negativo, tá? E aí o objetivo de Thomson, então, foi investigar que características isso daqui tinha. A primeira coisa que ele fez foi colocar, na verdade eu posso estar falando aqui fora de ordem, mas eu vou colocar numa ordem mais didática, tá? Foi colocar aqui um objeto qualquer e ele verificou que quando esse feixe de partículas, que na verdade ele ainda não sabia que era partículas, né? Colidia com esse obstáculo, aparecia aqui atrás uma sombra. Então, essa é a prova de que são verdadeiramente partículas, porque não conseguia atravessar esse obstáculo. Tá? Então, partículas, além disso, quando você colocava aqui um objeto que podia rotacionar, como se fosse uma espécie de catavento, né? Esse catavento podia rodar. Ele rodava quando essas partículas colidiam com ele. Então, além de serem partículas, essas partículas teriam massa. Tanto que conseguem fazer o catavento, entre aspas, girar. Tá? Essa é a conclusão feita por Bohr até este momento. Por Bohr, ó, já falei o nome do próximo modelo, desculpem. Por Thomson até o momento. Depois disso, Thomson investigou mais a fundo, aproximando aqui uma placa eletrizada positivamente e aqui embaixo uma placa eletrizada negativamente. O que Thomson observou foi que esse feixe luminoso ele se desviava, a trajetória dele se desviava na direção da placa positiva, era atraído para a placa positiva e era repelido para longe da placa negativa. A única maneira disso acontecer é se essas partículas que constituem o feixe luminoso tivessem carga, né, fossem dotadas de carga negativa. Então, esse foi um experimento muito interessante, porque ele trouxe para o átomo a ideia dele possuir uma partícula com carga. Deu a ele uma natureza elétrica. Tá? Thomson é o descobridor dessa partícula nova chamada de elétron. E a gente vai simbolizar o elétron com a inicial, seguido aqui da carga dele, que é uma carga negativa. Então, de acordo com Thomson, o elétron teria, na verdade, perdão, o átomo teria essa carga negativa que estaria nos elétrons, só que a gente sabe que a gente não toma choque quando encosta nas coisas, né? Os materiais são neutros. Então, o átomo deve ter elétrons, só que ele deve ter também uma parte positiva para poder neutralizar a carga desses elétrons. E essa parte positiva ele propôs que era uma massa gelatinosa, onde os elétrons, que eu estou marcando aqui em vermelho, né, estariam dispersos, tanto no interior como na superfície. Tá? Esse aqui é o átomo de Thomson. Repara que é nesse momento que o átomo já não é mais indivisível. Né? Existe algo menor do que o próprio átomo, e esse algo é o elétron. Tá? Muito bem. Apesar disso, o nome átomo continua. Tá? Bom, esse modelo aqui se assemelha, né, os elétrons estariam dispersos numa massa gelatinosa positiva, da mesma forma que passas estariam dispersos na massa de um pudim. Por isso que ele foi apelidado de modelo do pudim com passas. Tá? Vou limpar aqui agora para dar espaço ao próximo modelo. Alguns anos depois, aqui no meio do caminho, foi descoberta a radioatividade, foi descrita a radioatividade, um nome muito importante aqui é o nome de Marie Curie, tá? E em 1911, o físico Ernest Rutherford pede para os seus alunos, na época, fazerem um experimento interessante na tentativa de observar é, o comportamento dos átomos numa folha de ouro. Na verdade, poderia ser uma folha de qualquer metal. Foram testados outros metais, mas eu vou colocar aqui o exemplo do ouro. Na concepção de átomo até então, essa folha de ouro era feita por
coisas assim, ó. Esferas gelatinosas, né, de acordo com o modelo de Thomson, esferas gelatinosas com carga positiva, onde estariam espalhados aqui os elétrons. Eu não vou desenhar em todos não, tá? E aí qual é a ideia de Rutherford? Ele colocou uma amostra radioativa emissora de partículas alfa, tá? E possivelmente de outras partículas, dentro de uma caixa de chumbo, pediu para os seus alunos fazerem isso, dentro de uma caixa de chumbo, apenas com uma abertura por onde saíam as partículas alfa, tá? E essa abertura era posicionada de maneira que as partículas alfa atingissem essa folha metálica. Tá? O que era esperado por Rutherford? Já que o átomo era gelatinoso, o que ele esperava é que essas partículas alfa colidissem com essas, entre aspas, gelatinas e, é claro, atravessassem direto essas gelatinas. Né? Ninguém esperaria que voltasse. Imagina que alguém, por exemplo, atirasse um monte de pudim, com aquela massa meio molenga. Ninguém espera que um projétil volte na direção do atirador, porque não há nada no pudim rígido o suficiente para poder fazer esse projétil voltar, né? Então é esperado que todas as balas atravessem totalmente o pudim. E é isso que era esperado para a folha de ouro, que as partículas alfa atravessassem totalmente a folha metálica, possivelmente com algum pequeno desvio por conta do índice de refração, mas nada muito grandioso, tá? E a maneira com que ele veria isso é através de uma tela fluorescente colocada mais ou menos assim, ó, tá? Então ele esperaria obter aqui, ó, marquinhas na tela fluorescente, que seriam as partículas alfa que atravessaram 100% a folha metálica, tá? No entanto, quando os alunos fazem o experimento, algo interessante aparece. Na folha na tela fluorescente, perdão, aparece uma marquinha aqui, ó, e aqui. Ou seja, de alguma forma, uma em 20 mil, são poucas, né? Mas acontece. Uma em 20 mil partículas alfa batem na folha metálica e voltam no sentido oposto. Batem na folha metálica e voltam no sentido oposto. A maior parte passa direto, né? Eu diria 99,99% passa direto. Opa. 1%, menos de 1%, volta no sentido oposto. Ou seja, Rutherford ficou impressionado com isso e interpretou da seguinte forma: se 99,99% das partículas alfa atravessam direto a folha metálica, é porque de fato a maior parte do átomo deve permitir isso. Deve existir algo, enfim, que permite facilmente a passagem dessas partículas alfa. Mas também deve existir algo, e esse algo tem que ser pequeno, afinal foi só uma em 20 mil, que deve ser rígido, bem pequeno, rígido, de maneira que a partícula alfa colida com esse algo e retorne no sentido oposto. O que Rutherford pensou para isso é que, na verdade, a parte positiva do átomo não é uma massa gelatinosa, onde estariam os elétrons aqui espalhados, né? O que, na verdade, Rutherford pensou é que essa parte positiva fosse muito, 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 muito pequena, tá? E os elétrons estariam orbitando essa parte pequena como se fossem planetas ao redor do Sol. Você já deve ter visto esse modelo ou algo parecido com esse desenho em alguma coisa na televisão, nos seriados ou algo do tipo. Essa coisa pequena e rígida a qual eu estou me referindo foi chamada de núcleo. Núcleo. Por isso que Rutherford é um nome importantíssimo na física nuclear, né? Então, esse núcleo seria muito pequeno, muito denso, muito rígido, e é justamente nesse núcleo onde a partícula que bateu e voltou colidiu, tá? Essa região ao redor do núcleo, onde estariam os elétrons, tá? Tá totalmente fora de proporção isso aqui. Seria chamada de eletrosfera. E ela é uma região tão grande quando comparada ao núcleo, que a gente diz que essa eletrosfera é quase vazia, né? É uma região quase vazia. Então, usando esse modelo nuclear, a folha de ouro seria algo assim, ó.
As partículas alfa, então, teriam atravessado a maior parte delas pela eletrosfera, que, como eu falei, é quase vazia. Por isso que 99,99 passou direto, né? A partícula que bateu e voltou, que eu estou colocando em verde, deu azar de colidir com o núcleo. Possivelmente uma ou outra deve ter passado perto do núcleo e sofreu um desvio, sem mudar de sentido, né? Mas uma em 20 mil bateu e voltou. Então, a única maneira de explicar isso é propondo o núcleo. Por isso que Rutherford propõe esse modelo nuclear e é considerado, enfim, um nome importante na física nuclear. Tá? Ficou meio decepcionado porque ele recebeu o prêmio Nobel de Química e não de Física. E ele era físico, ele queria ter recebido de Física, mas foi uma descoberta muito importante. Tá? Alguns anos depois de Rutherford, em 1913, Niels Bohr fez um experimento parecido com o que Newton já tinha feito séculos antes, que é quando ele pega a luz do Sol, tá? E decompõe num prisma. O prisma então vai decompor essa luz branca do Sol nas diferentes cores do arco-íris. Então o que você vai ter aqui é uma coloração vermelha, seguida de uma coloração possivelmente aqui amarela, seguida de uma coloração possivelmente verde. Depois você vai ter uma radiação azulada, depois violeta e tudo mais. Então isso aqui é o arco-íris, né? Uma distribuição contínua de cores. A gente chama isso, o nome técnico para isso, é um espectro contínuo. Tá? No sentido que quando acaba uma cor, começa a outra sem nenhum espaço entre elas. Né? Esse foi o experimento feito por Newton, tá? Quando você troca o Sol por átomos de hidrogênio, aí a gente já está falando do experimento feito por Bohr. Ele pegou a luz emitida por átomos de hidrogênio, né? Os átomos absorveriam energia elétrica, tá? E aí emitem luz, energia luminosa. Você pode decompor também. E aí quando você faz isso, você não obtém mais um espectro contínuo. Você obtém o que a gente chama de espectro discreto. Ou seja, no lugar de ser um arco-íris contínuo de cores, você obtém linhas isoladas. Então, uma linha de coloração vermelha, uma linha de coloração esverdeada, uma linha de coloração azul, uma linha de coloração violeta. E entre as linhas não tem nada. Não tem nenhuma evidência de luz. Isso é um ponto interessante. A tentativa de Bohr foi explicar o porquê que o espectro do átomo de hidrogênio é um espectro discreto. Né? E ele propõe, o que eu vou falar agora é um pouco avançado, é um pouco difícil, tá? Ele propõe que uma quantidade chamada momento angular, e não só ela, mas também o raio, a energia e outras propriedades, é quantizada. O que significa essa palavra quantizada? A palavra quantizada significa restrita a alguns valores. Tá? Então agora, o elétron não estaria ao redor do núcleo orbitando de qualquer jeito. Ele poderia ter apenas alguns valores das propriedades que eu citei. Uma delas é o raio. É como se o elétron pudesse circular ao redor do núcleo com uma certa trajetória circular, que eu vou chamar aqui com uma trajetória com um raio R1. Essa trajetória circular é uma camada, eu vou usar o nome de camada. O elétron que está nessa camada tem uma certa energia que eu vou chamar de E1, tá? O raio não pode assumir qualquer valor, e nem a energia. Então, por exemplo, uma outra possível trajetória para o elétron, ao redor do núcleo, seria uma trajetória com este outro raio aqui, ó, que eu vou chamar de R2, e a energia do elétron nessa segunda camada é a energia E2. Então, repara, o elétron não poderia ter um raio no meio do caminho, uma trajetória parecida com essa, por exemplo. Ela é proibida. Ou seja, as trajetórias permitidas para o elétron seriam essas trajetórias que eu estou destacando para vocês aqui, tá? Vamos dar números aqui a esses exemplos. Essa primeira camada, então, poderia ter, por exemplo, uma energia de 100 joules. A segunda camada, vou apagar esses raios aqui, tá? A segunda camada poderia ter uma energia de 200 joules. E o elétron só pode ter essas duas energias nesse contexto que eu estou passando para vocês.
Não pode ter uma energia de 150, por exemplo, porque senão ele estaria no meio do caminho, que é uma trajetória proibida, tá? Então essas duas camadas aqui seriam estariam dispostas de tal maneira que o elétron da primeira camada, o elétron que estivesse aqui na primeira camada, poderia absorver energia elétrica, tá? Só que ele não pode absorver qualquer quantidade de energia, né? Por exemplo, se ele absorver 30 joules, não vai acontecer nada. Ele já tem 100. Junto com 30, 130. E ele não consegue ir para a segunda camada, por exemplo, porque 130 não é suficiente. A segunda camada tem 200 joules de energia. Mas se ele absorver 100 joules de energia, ele junta com os 100 que ele já tem e ele sofre um salto quântico para um outro estado, que eu estou chamando aqui de segunda camada. Só que a gente sabe que lá ele tem uma energia de 200 joules. Ele pode eventualmente voltar ao estado original, voltar à primeira camada. Só que quando ele volta, ele não pode voltar com os 200, né? A primeira camada só tem 100 joules, que é a energia permitida para os elétrons que estão nesse estado, tá? Quando ele volta para o estado original, os 100 joules que antes ele tinha absorvido, ele devolve na forma de luz. E é essa luz que aparece como uma linha no espectro discreto. Aquelas linhas que eu falei com vocês agora há pouco, né, as linhas isoladas no espectro, elas não estariam associadas a camadas, não, tá, gente? Elas estariam associadas a transições entre camadas. Então, essa transição emite uma luz que seria, por exemplo, a luz observada nessa linha. Se você tiver, por exemplo, uma outra transição para uma terceira camada permitida, então, o elétron poderia eventualmente absorver mais energia e ir para a terceira camada e voltar para a original, liberando também o excesso de energia na forma de uma outra radiação, uma outra luz. E essa luz seria observada na segunda linha. Ou seja, a proposta de Bohr é que a eletrosfera do átomo não é mais aquela zona da eletrosfera proposta por Rutherford. Né? O elétron não poderia estar em qualquer lugar aqui. Ele só pode circular ao redor do núcleo em trajetórias perfeitamente na forma de uma circunferência. Né? Então, o modelo de Bohr é o modelo de camadas. Tá? Depois, os experimentos de Bohr foram feitos por um físico chamado Arnold Sommerfeld, que usou equipamentos mais modernos, de maior resolução, e ele verificou que uma das linhas que era observada no espectro discreto, na verdade, quando você coloca num equipamento de maior resolução, isso aqui é feito de várias linhas muito próximas. Por isso que depois surgiu a ideia de subcamada. Então, a primeira camada, né, que eu estou chamando de camada K, vou colocar aqui o desenho, camada K, camada L. Aqui vai ficar difícil de desenhar, mas eu vou colocar assim, ó, camada M, N, O e assim por diante. É como se cada uma dessas camadas tivesse dentro delas outras trajetórias possíveis, de acordo com Sommerfeld, em 1916. Arnold Sommerfeld. Sommerfeld propôs o seguinte: por exemplo, a terceira camada. A terceira camada tinha três trajetórias possíveis. Uma elíptica, muito alongada aqui, ó. Outra também elíptica, mas menos alongada. E outra perfeitamente circular. Tá? Isso aqui que vocês estão vendo é a terceira camada. E cada uma dessas, aliás, na verdade, vou dizer que é a terceira camada e vou dizer que essas trajetórias isoladas são subcamadas. E aí é por isso que era observado várias linhas próximas umas às outras, né? Porque, por exemplo, a transição da primeira camada para a terceira é como se o elétron pudesse ir da primeira camada para esta subcamada, ou para esta subcamada, ou para esta outra subcamada. E quando ele voltasse, ele liberaria, então, três tipos de radiação diferentes. Elas ficariam muito próximas, parecia que era uma só na época de Bohr, tá? Então esse é um modelo mais detalhado, né? Que é o modelo de Sommerfeld. Depois, na verdade eu não vou nem dizer depois, eu vou dizer que esse último modelo que eu vou citar começou aqui já em 1900 e ele é válido até hoje. Eu não vou dizer para vocês um único nome, né, para atribuir
associado a esse último modelo. Esse último modelo é chamado modelo quântico. Ele começou em 1900, vou até tirar essa marcação daqui. Começou em 1900, é válido até hoje. E os nomes importantes aqui, não vou escrever não, porque são muitos, tá? Mas, por exemplo, começou com Max Planck em 1900, no início do século passado, mas também tem Albert Einstein, muito famoso com efeito fotoelétrico, Louis de Broglie, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Paul Dirac e um monte de outros nomes que, enfim, foram importantíssimos na chamada física quântica. Essa é uma versão, é uma teoria da física bem recente, bem moderna e que é adequada para explicar alguns fenômenos que na época não se sabia explicar, né? Enfim, nesse modelo atual, no modelo quântico, a própria ideia de trajetória não existe. Trajetória. Só que não existe na mecânica quântica. Então, essa história de dizer que o elétron estaria circulando ao redor do núcleo em trajetórias circulares ou elípticas, como Bohr e Sommerfeld disseram, na verdade isso caiu, né? E, na verdade, a gente diz que o modelo quântico nos dá apenas informação probabilística. Imagine isso aqui como se fosse o seguinte: o núcleo do átomo está aqui e a região ao redor do núcleo, que a gente chama de eletrosfera, cada posição no espaço teria uma probabilidade diferente de encontrar o elétron. Então, se eu fosse representar por pontos, pontos muito próximos estariam associados a uma região onde é muito provável encontrar o elétron. Tá? Pontos assim não tão próximos, né? Uma região menos, uma densidade menor de pontos, é uma região onde é menos provável encontrar o elétron. Possivelmente você pode ter regiões sem pontos. Aí é impossível de encontrar o elétron ali. Então, esse modelo é um modelo probabilístico. Imagine ele como se fosse o seguinte: vamos supor, você foi deixado na escola pelo seu responsável, ele foi para o trabalho, né? Lá do trabalho, ele pode imaginar: poxa, o meu filho, a minha filha, está na escola, eu não sei onde ele está exatamente dentro da escola, mas eu sei que existe uma probabilidade maior dele ser encontrado na sala de aula. Não quer dizer que se ele for à escola você vai estar na sala de aula. Você pode ter ido ao banheiro, você pode ter ido beber água, você pode ter ido falar alguma coisa na direção, na coordenação, você pode ter passado mal, você pode ter ido comprar um salgado, você pode estar no recreio, você pode ter ido fazer um monte de coisas fora da sala de aula. Mas existe uma probabilidade do aluno ser encontrado dentro da sala de aula assistindo uma determinada disciplina. O que eu estou querendo dizer para vocês é que o máximo de informação sobre a posição ou a trajetória do elétron na mecânica quântica é informação probabilística. Na verdade, trajetória nem existe na mecânica quântica, né? Então, esse é um modelo aceito até o momento. E aí, se você quiser descrever com muitos detalhes, né, um experimento complicado e tal, você precisa apelar para esse modelo mais detalhado, que é o modelo da mecânica quântica. Muito cuidado ao dizer que os outros modelos anteriores aqui, né, são modelos ruins, porque você pode estar cometendo anacronismo. O que é o anacronismo? É quando você faz alguma interpretação ou algum comentário, alguma crítica, por exemplo, de algo que não pertence à sua época. Por exemplo, se você estiver estudando algo muito complicado, que precise de mais detalhes, é interessante que você use de fato o modelo atual, porque ele é mais detalhado. Mas pode ser que o que você esteja estudando seja algo simples, uma reação química, ou então algum fenômeno luminoso, algum fenômeno elétrico. E esse algo simples pode ser explicado por um modelo simples. Modelos explicam observações do mundo real, né? São representações simplificadas do mundo real. Então, se você hoje em dia, mesmo na época moderna, estiver estudando algo simples, você pode usar um modelo mais antigo, porque ele é suficiente para explicar o que você está estudando. Certo? Só para não confundir, como se vocês fossem achar que um modelo derruba o anterior e o anterior não pode ser mais usado. Não é bem por aí. Tá? Depende do que você está querendo descrever. Certo?
Esses são os modelos até então. Vou fazer aqui um breve resumo sobre a aparência deles. O modelo de Dalton é o modelo da bola de bilhar, explica bem reações químicas. O modelo de Thomson é o modelo da esfera gelatinosa com carga positiva, onde estariam os elétrons, é o modelo do pudim com passas, explica bem fenômenos elétricos. Tá? O modelo de Rutherford é um modelo nuclear, um núcleo muito pequeno e denso, e os elétrons estariam circulando esse núcleo em trajetórias quaisquer aqui na eletrosfera. Né? O modelo de Bohr organiza essa eletrosfera em camadas. Tá? O modelo de Sommerfeld diz que cada camada tem dentro dela uma subcamada, aliás, uma não, algumas possíveis subcamadas. E o modelo quântico diz que o elétron não estaria numa trajetória específica, mas sim espalhado no espaço, onde é provável ele ser encontrado em regiões diferentes, com diferentes probabilidades. Tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido esse vídeo. A gente fica por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.